Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a Sua Palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pai, sem Ti, Deus, nós não podemos nada, nós não somos nada. E que pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos fortalecendo, nos conduzindo, repreendendo em nome de Jesus todo o mal. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, meu Pai, e pedimos, fica conosco, Deus. Nos ensina, meu Pai, aumenta a nossa fé, nos fortalece, meu Deus. Pai, que o Senhor vai ao encontro de cada um dos Teus filhos agora que estão orando, que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor vai repreendendo todo o mal, o Senhor vai repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, meu Deus, toda preocupação, toda ansiedade, todo desânimo, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. O título da lição de hoje é A Promessa da Proteção Divina. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17, e os Salmos 91, do versículo 1 ao 8. Efésios, capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre a promessa de Deus para nós da proteção divina. Nós lemos duas passagens, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, que falam a respeito dessa proteção. Mas existem muitas outras passagens na Bíblia que falam a respeito disso. Então, a gente crê na palavra de Deus, a gente crê que as promessas de Deus, elas se cumprem. E se Deus fala que Ele nos protege, é porque Ele nos protege. Nós sabemos que a gente vive no mundo físico, no mundo material, mas ele é influenciado pelo mundo espiritual. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar protegidos. E por isso Deus, Ele já deixou ao nosso dispor o seu Espírito Santo e armas espirituais para a gente se proteger desses ataques espirituais do maligno. A gente leu aqui em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então a gente tem que focar no mundo espiritual. Nós precisamos estar preparados espiritualmente. Aqui diz que existe uma armadura disponível para nós. Então, nós temos, a palavra de Deus também nos afirma, o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, nós temos a presença de Deus conosco 24 horas do nosso dia. Então, onde você for, onde você colocar os seus pés, o Senhor está contigo. E você acha que
que algum mal pode resistir à presença de Deus? É óbvio que não. Então é por isso que nós não podemos temer mal algum. Nós não devemos ter medo de demônios. Dentro da igreja, a gente sabe que existem muitas pessoas que têm até medo disso, de manifestações demoníacas, né? Quando alguém manifesta, né, um espírito maligno. Mas nós não precisamos temer, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, o próprio Jesus nos afirma que ele nos deu autoridade. Então, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, nós não devemos temer mal algum. Nós temos que ter essa consciência que nós estamos em uma batalha espiritual, porque da mesma maneira que a gente chama Satanás de inimigo, nós somos inimigos de Satanás também. Ele também nos vê como inimigos e ele não descansa, ele está sempre vindo contra as nossas vidas. Mas nós não precisamos ter medo, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos uma armadura que o Senhor nos disponibilizou, nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós temos o Espírito Santo que está conosco, nos protegendo, nos guardando e nos livrando dos dardos inflamados do maligno. Amém? E o primeiro tópico da lição, ele diz assim: proteção espiritual contra o inimigo, com proteção contra o maior inimigo. Então, como eu já disse, né, na introdução, existe uma batalha espiritual onde nós cristãos estamos diretamente envolvidos. E nessa batalha, quem é o nosso inimigo? É o diabo, Satanás. Ele é o nosso inimigo. Mas, como nós lemos no texto de abertura, a Bíblia nos apresenta diversas armas espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição para nós resistirmos, para nós nos protegermos e até para nós atacarmos o inimigo. Então, nós não estamos sozinhos. Então, nós não estamos sozinhos nesta batalha espiritual. E nós lemos, né, que o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele nos livra e com ele nós estamos seguros. E nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus na sua palavra. Então, a gente não precisa ficar com medo dessa batalha espiritual, desse inimigo que se levanta contra as nossas vidas. Amém? E o próximo subitem diz assim: os inimigos espirituais em Efésios. Então, em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo, ele mostra que os nossos inimigos são espirituais, né? Não é carne nem sangue. Então, as expressões que o apóstolo Paulo usa para identificar, né, esses inimigos são principados. E o que são principados? Governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. Outra expressão que ele utiliza é potestades, que são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Outra expressão, príncipes das trevas deste século, que são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Outra expressão que ele usa, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então são legiões de demônios. O que são legiões? São muitos demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Então Satanás e seus demônios, eles desenvolvem estratégias, eles não descansam e eles não param. É por isso que nós também não podemos descansar e também não podemos parar. A gente tem que ter uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que fazer leitura da palavra de Deus, nós temos que adorar o Senhor. É isso que vai nos fortalecer contra esses ataques do maligno. Se a gente descansa, se a gente baixa a guarda, aí o inimigo, ele vem com tudo contra as nossas vidas. E às vezes a gente pensa assim: ai meu Deus, como é cansativo viver numa batalha espiritual. Mas na verdade é simples. É somente a gente ter uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. A gente acreditar, né, no que está escrito na palavra do Senhor. E a gente se posicionar
com a autoridade do Espírito Santo de Deus contra todo o mal que se levanta contra a sua vida, contra a sua família, porque você tem autoridade para orar, para repreender e para expulsar os demônios. Amém? O próximo subitem diz assim: as armas espirituais do crente. Então, para enfrentar essas poderosas hostes espirituais da maldade, né, que nós vimos que existem, né, que o apóstolo Paulo nos fala, nos mostra, nós temos uma armadura espiritual que foi providenciada por Deus. Então, uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. E são 6 essas armas espirituais, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quais são? A verdade, que é uma arma poderosa contra a mentira de Satanás. Então, é importante nós conhecermos a verdade para que a gente não acredite nas mentiras de Satanás. Outra arma, a couraça da justiça, que é uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. O outro, a preparação do evangelho da paz. Então, o evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Então, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás, ele venceu todas as tentações declarando a mensagem do evangelho. Então, é importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós estarmos revestidos por esse evangelho da paz. O escudo da fé, então uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Então a fé que nós temos em Deus nos protege dos ataques de Satanás. O capacete da salvação, que é uma convicção profunda da salvação em Cristo. Então esse capacete da salvação, ele vai guardar a nossa mente, ele vai guardar os nossos pensamentos. E a espada do Espírito, que é uma poderosa arma de ataque contra os ataques do maligno. Então, de todas essas armas que estão disponíveis nessa armadura que nós temos, a gente vê que todas são de proteção, com exceção da espada do Espírito, que é uma arma de ataque. A espada é de atacar. Então, a gente não pode ficar bonzinho aceitando tudo de Satanás, não. Nós temos autoridade para repreender. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o inimigo se levantar contra a sua vida e contra a sua família, repreenda em nome de Jesus. Resista aos ataques de Satanás em nome de Jesus, porque ele não tem poder contra a sua família. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nós estamos, nós não podemos lutar com a força própria. Então não é a nossa sabedoria, não é o nosso jeito, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que vai nos capacitar nessa luta espiritual. Amém? E o próximo subitem diz assim: a maravilhosa proteção de Deus. O subitem diz assim: a proteção de quem se relaciona com Deus. Então, o Salmo 91, ele revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam na sua presença. Então, ele fala, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então, é onde você está habitando, na posição que você se coloca, né, de submissão a Deus, né, de se colocar debaixo dos cuidados e da proteção de Deus. Então é um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a nossa alma, né? Ele oferece descanso para aqueles que se relacionam com Ele. Amém? Então, como eu disse, o que nós temos que fazer é ter um relacionamento com o Senhor. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos adorar, nós vamos glorificar o nome dEle. Então, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança, né? Nós confiamos em Deus, nós acreditamos que Ele está agindo a nosso favor, que Ele está nos guardando, que Ele vai nos livrar do perigo, que Ele vai nos livrar das inseguranças, que é o Senhor que vai nos dar proteção. Então, nos períodos de intensas batalhas espirituais, nós contamos com a proteção divina. Amém? Próximo subitem diz assim: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro, que trata-se de uma referência às
tramas, as ciladas, as armadilhas do maligno, né, para elaborar ciladas contra os servos de Deus. E o apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico de Satanás, ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, o diabo, ele não descansa, ele está sempre atento. É por isso que nós temos que orar sem cessar, nós temos que ter uma vida de oração. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Então, nós já até estudamos em outra lição sobre a bênção da cura divina, né? Que existe essa promessa de Deus para as nossas vidas e ela continua disponível para quem crê em Jesus, para quem toma posse, né? Para quem aceita. E mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, nós temos em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Por isso, nós não seremos abalados. É como se a gente estivesse em um bunker, onde a gente está seguro e protegido. Um bunker totalmente seguro e totalmente protegido. Porque nós estamos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Próximo subitem diz assim: a onipotência de Deus. Então, o Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é todo-poderoso. Então, essa é uma base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada pela palavra do Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Então, o que é onipotente? Quer dizer que ele tem todo o poder. Então Deus, esse é um atributo de Deus, essa é uma característica de Deus. Deus, ele é onipotente. O nosso inimigo, Satanás, ele não é onipotente. Ele não tem poder sobre todas as coisas. Então, do nosso lado, nós temos um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Um Deus que está conosco através do Espírito Santo de Deus. Um Deus que disponibilizou para nós uma armadura para nós estarmos protegidos. E é por isso que a gente não tem que ter medo do inimigo, a gente não tem que ter medo das ciladas, das armadilhas, dos levantes de Satanás contra as nossas vidas, porque em Deus nós sempre seremos vitoriosos. O diabo, ele nunca vai ter vitória sobre a sua vida. Amém? Olha só o que está escrito lá em Isaías 59:19. Que desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Amém? O próximo tópico da lição diz assim: promessas e proteção. Primeiro, o subitem diz assim: os inimigos serão derrotados. Então, ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a igreja. Contudo, existe uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal são aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. Então, até a morte vai ser derrotada, né? Deus, ele já venceu. Satanás, ele já sabe que ele perdeu. Já existe esse decreto no mundo espiritual, né? Que por mais que a gente veja o inimigo agindo no nosso tempo, ele já é derrotado. Ele já sabe que o final dele é de derrota, né? Que ele já foi esmagado, que inclusive a morte foi derrotada. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus, para que a gente tenha uma vida vitoriosa, para que a gente tenha atitude vitoriosa. A gente não precisa estar cabisbaixo, a gente não precisa estar com medo, nós precisamos estar confiantes em Deus. Amém? Então, tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas, porque Satanás já é um inimigo derrotado. O próximo subitem diz assim: segurança e vitória para os que temem o Senhor.
O próximo subitem diz assim: segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Então, hoje, em nossa vida, de uma maneira geral, nós podemos esperar e confiar na segurança e na vitória em Deus. Como eu já disse, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege. Mas lembram quando Jesus foi tentado no deserto? Satanás falou bem assim: se lança daqui, né? Porque o Senhor, Ele vai te guardar. E ele fala: não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, por mais que a gente tenha a promessa da segurança, da confiança, da proteção divina, a gente também não vai tentar o Senhor. Então é óbvio que nós vamos fazer a nossa parte. Espiritualmente falando, nós devemos orar, como eu disse, nós devemos buscar confiança no Senhor orando, né? Então, começar o nosso dia antes de sair de casa, repreendendo todo o mal, né? Orando para que Deus nos guarde, nos proteja, nos livra do mal. É uma oração rápida, é uma oração simples que você faz na sua mente, no seu pensamento, mas que é poderosa. Então, nós temos que fazer a nossa parte. No nosso dia a dia, a gente vai ter cuidado, né? A gente também não vai ficar se expondo e nem se arriscando. Nós vamos fazer a nossa parte com relação à segurança, mas com a certeza e a confiança que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então a gente vai ter a confiança de que a gente está fazendo a nossa parte e Deus está nos guardando, porque a gente sabe também que existem pessoas que fazem a sua parte, tem carro blindado, anda com segurança, com tudo, e mesmo assim elas sofrem ataques do maligno. Por quê? Porque às vezes não tem essa proteção divina. Então a gente junta a nossa parte que a gente faz de nos guardar, de nos proteger, com a proteção divina. E com a certeza também de que, por exemplo, se você tiver que passar por um lugar perigoso, se você tiver que se expor a alguma situação de risco, porque hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, é arriscado até sair na rua, porque pela violência que a gente vive, mas a gente não vai temer. Por quê? Porque nós estamos com Deus. Então nós vamos andar na rua tranquilos, sabendo que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos protegendo. A gente vai dormir na nossa casa em paz, sem ter medo de que mal algum venha nos acontecer, sem ter medo de violência, nem de nada disso. Nós vamos andar no nosso carro, no ônibus, onde quer que a gente for, tranquilos, porque a gente tem paz em Deus, a gente tem a confiança no Senhor. Esses dias, até passou aí, né, nos jornais, em tudo, uma senhora que foi pega refém por uma mulher que estava transtornada psicologicamente numa parada de ônibus. E essa mulher coloca uma faca no pescoço dessa senhora e ela fica ali 40 minutos. E o que chamou a atenção? Que a senhora, ela estava aparentemente tranquila. E depois que ela foi resgatada em segurança, né, não aconteceu nada de ruim com essa senhora que foi pega refém, ela contou que ela estava tranquila porque no domingo anterior ela tinha sido batizada, ela tinha descido nas águas. E na segunda-feira, já no dia seguinte, ela foi pega refém e ela disse que ficou todo momento ali em oração, na mente dela orando, e ela estava tranquila porque ela sabia que o Senhor estava guardando e protegendo a vida dela. Então, a gente tem que ter essa segurança e essa confiança de que Deus está nos guardando, né? Aquela mulher estava ali na parada, não tinha o que ela poderia fazer. Ela não estava fazendo nada de perigoso, ela só estava na rua, na parada, esperando um ônibus. Mas aconteceu aquilo com ela e o Senhor guardou a vida dela. O Senhor protegeu a vida dela. Então é esse Deus que nós servimos, que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal. Amém? E o próximo subitem diz assim: a abrangência da proteção de Deus. Como eu disse, Deus, ele é onipotente. Ele tem um poder total nas suas mãos.
Deus, ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele estava ali com aquela senhora, mas ao mesmo tempo ele estava com todas as outras pessoas que confiam nele. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele vê todas as coisas, né? Então, à luz dos textos que nós estudamos, em Efésios 6, em Salmos 91, Deus, ele é apresentado como aquele que protege o seu povo. E em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Nós lemos 2 textos, né? Mas eu falei, existem vários outros textos que afirmam a respeito dessa promessa de proteção divina, que abrange a nossa vida, que abrange a nossa família. Onde nós estivermos, Deus, ele se fará presente. E eu vou ler a conclusão que diz assim: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Amém? Então, como eu disse, né, existem várias passagens que falam dessa promessa de proteção divina para as nossas vidas, que Deus ele nos guarda, que Deus ele nos abençoa, que o Senhor ele nos deu um escudo, Deus nos deu uma armadura, né, para nós nos protegermos. Ele garante proteção para as nossas vidas, mas ele também nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos dá autoridade sobre o mundo espiritual. E nós temos que orar e resistir aos levantes, porque o inimigo ele vai se levantar contra as nossas vidas, mas o Senhor nos deu autoridade para orar, amém? E hoje eu quero terminar a lição de uma maneira diferente. Nós vamos fazer uma oração agora com autoridade, repreendendo todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa família, toda seta, todo dado inflamado do maligno, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, agora nós oramos com a convicção da sua palavra e da sua promessa de proteção divina nas nossas vidas. Nós oramos, Deus, repreendendo agora, em nome de Jesus, toda ação maligna na vida dos teus filhos, na vida do seu povo. Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas famílias, as nossas vidas, e nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para repreender agora em nome de Jesus todo demônio, para repreender agora em nome de Jesus todo espírito maligno, todo levante de Satanás contra a vida dos teus filhos, contra a família dos teus filhos, que o Senhor vai repreendendo agora e lançando por terra em nome de Jesus. Vai repreendendo, meu Pai, em nome de Jesus, toda a opressão de Satanás. Vai repreendendo em nome de Jesus toda a depressão, meu Deus. Vai repreendendo toda a ansiedade, toda a frieza, toda a fraqueza, Deus, toda a enfermidade, toda a seta, toda dificuldade que tem se levantado, meu Pai, contra a vida dos teus filhos, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. E nós cremos, meu Deus, no seu agir. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós já tomamos posse da vitória e descansamos no Senhor em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula em nome de Jesus.